Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aí começando mais uma videoaula e hoje vamos falar um pouquinho sobre o processo de trabalho livre e industrialização que ocorreu no final do século XIX, início do século XX, mais precisamente na cidade do Rio de Janeiro, após o movimento da abolição da escravidão, que, como já vimos, ocorreu em 1888. Só para deixar claro, esse material que a gente está produzindo aqui hoje, ele é destinado única e exclusivamente aos alunos da Rede Pública de Ensino do Estado do Rio de Janeiro que estão com essas OS de estudo, né? Daí, qual foi o meu objetivo ao preparar essas aulas? É, através da leitura e da interpretação desse material, ir acompanhando com vocês e esclarecendo as dúvidas, beleza? Bom, então vamos lá. Antes da gente começar o material propriamente dito, vamos falar um pouquinho sobre como ocorreu esse processo de industrialização no Brasil no final do século XIX. Com a abolição da escravidão em 1888, vai ocorrer um fenômeno muito interessante que vai ser o quê? A migração desses ex-escravos para os grandes centros urbanos. Vale a gente ressaltar aqui que os grandes centros urbanos na época eram Rio de Janeiro, que era a capital do Império, e em 1889 se tornou a capital da República, e também a cidade de São Paulo. Bom, o que vai acontecer? Automaticamente, com essa migração dessa população recém-liberta para esse grande centro, no caso para essa grande cidade que foi o Rio de Janeiro, a gente vai ter aí o quê? Um processo de crescimento demográfico na cidade. E isso vai gerar um problema para a época. Por que vai gerar um problema para a época, Christian? Porque a cidade do Rio de Janeiro, naquele momento, não estava preparada para poder o quê? Alocar todas essas pessoas. E é justamente a partir desse movimento que a gente tem também o quê? O início do processo de favelização, principalmente ali na parte central da cidade, onde a gente tem, por exemplo, o Morro da Providência, o Morro do Rio Comprido, eu não sei direito o nome daquele morro, mas enfim, as favelas elas começam a surgir justamente a partir desse período. Então, só para a gente fazer aqui uma cronologia do que foi o Rio de Janeiro, né? Ele se torna foco, primeiramente, a partir da sua criação, né? Do início da cidade, no processo de formação da cidade, em 1565, por Estácio de Sá. Mais adiante, no século XVI, XVII, começa o ciclo do ouro, mais precisamente no século XVIII, me perdoe. Daí, o que vai acontecer? Como esse ciclo do ouro e posteriormente o ciclo dos diamantes vão ocorrer aqui na região sudeste, principalmente aqui nas Minas Gerais, a capital da colônia, que até então era Salvador, vai migrar para o Rio de Janeiro, ou seja, para ficar mais próximo de onde eram as minas, né? E assim facilitar o quê? O escoamento dessa produção para Lisboa. Em 1808, a corte portuguesa, ou seja, a família real portuguesa, juntamente com todos os seus membros, vem para o Brasil após o bloqueio continental decretado por Napoleão Bonaparte. E, a partir de 1808, no chamado período joanino, começa então o quê? O nosso processo de independência, que se inicia em 1808 com a chegada da corte portuguesa e vai se findar em 1822 com o processo de independência do Brasil, proclamado lá pelo Dom Pedro I, ok? Daí, ocorre o processo de independência e de 1808 até 1889 nos tornamos aí o quê? O Império Brasileiro. De 1822 até 1831, governado por Dom Pedro I. De 1831 a 1840, o chamado período regencial, e de 1840 até 1889, Dom Pedro II, que esteve à frente do governo, ok? Bom, temos aí então o processo
de abolição da escravidão, já no final do período imperial, em 13 de maio de 1888, e em 1889, no dia 15 de novembro, um golpe de Estado que vai instaurar a República aqui no Brasil. Daí, com isso, iniciamos um novo processo político na nossa história. E aí, como eu disse a vocês, a gente vai falar aqui, principalmente, vamos abordar aqui principalmente essa questão relativa a como se deu o processo de organização do trabalho livre e da industrialização, com foco mais voltado para o Rio de Janeiro. Bom, o material que a gente vai seguir é a primeira apostila, referente aí à revisão que vocês estão fazendo do 9º ano, e a gente começa a partir da página 13, onde ele começa dizendo o seguinte: a cidade do Rio de Janeiro, após a proclamação da República, passou por uma série de transformações urbanas e de costumes. Essas transformações foram principalmente no centro da cidade e na Zona Sul. Mas, afinal, o que motivou essa transformação? A economia, tanto brasileira quanto a internacional, estavam mudando. O Brasil deixava de ser um império, conforme já falei para vocês, e passava a ser uma república. O trabalho escravo não interessava mais a quem? As classes dominantes, como a gente viu anteriormente. E agora o moderno era o quê? O trabalho livre e a industrialização. E no meio de todo esse furacão estava o quê? A capital da República sofrendo todo esse processo de mudanças. Os líderes republicanos não queriam que a imagem da cidade, ou seja, a imagem da capital, ainda estivessem ligadas a um Brasil atrasado. Alguns países queriam investir aqui e a cidade se preparou para ficar com uma cara moderna e desenvolvida. Com isso, a cidade então sofreu uma mudança extremamente radical. Daí, no final do século XIX, essa cidade que tinha muitos cortiços, o que eram cortiços? Aquelas moradias populares que aglomeravam muitas pessoas. E essas moradias não eram o quê? Bem vistas pelos governantes. Foi aquilo que eu falei para vocês. Quando a gente tem o final da escravidão, essas pessoas que até então estavam na condição de escravas vieram todas o quê? Para esses grandes centros urbanos em busca de trabalho e melhores condições de vida. Daí o que vai acontecer? Outras mudanças vão ocorrer na ampliação dos meios de transporte, na abertura de novas ruas e ações para combater doenças que atingiam muitas pessoas, principalmente os mais pobres. Um jornalista da época, o Luiz Edmundo, que viveu nesse período, vai descrever o Rio de Janeiro da seguinte forma. Lembrando que nessa época o Rio de Janeiro era o quê? A capital da República, ou seja, a capital do Brasil, que, conforme eu coloquei aqui, vai ser até 1960, quando então tudo é transferido para Brasília. Então, esse jornalista, Luiz Edmundo, ele fala o seguinte: a cidade é um monstro onde as epidemias se albergam, dançando sábados magníficos, aldeias melancólicas de prédios velhos e alçapados, a descascar pelos rebocos, vielas sórdidas cheirando mal. Ou seja, essa era a visão do escritor de como era o centro do Rio de Janeiro naquela época. Bom, essas transformações todas que a gente falou aqui vão trazer mudanças também no comportamento cultural da população. E uma coisa interessante que nos dias de hoje é muito valorizado é a questão de você morar próximo ao mar, a chamada valorização da praia. Christian, então quer dizer que até o século XIX não era chique morar na praia? Não. Até porque naquele período o que acontecia? As regiões de praia, principalmente na capital, no Rio de Janeiro, elas eram descampadas. Então a elite carioca não residia nesses territórios. A partir dessa nova perspectiva, as praias vão se tornar o quê? Mais valorizadas. E aí, com isso, o que vai acontecer? O que ele está falando aí para vocês. Ó. Parece estranho para nós saber que lá atrás a praia não era importante para o lazer dos cariocas. Hoje, para vocês terem uma ideia, morar na beira do mar é um absurdo de caro. É somente o quê?
Para quem tem dinheiro. Nessa época, tudo isso era novidade, ou seja, esse processo de ocupação do litoral vai começar de uma forma mais gradativa no início do século XX. Mas ela era muito distante da cidade com difícil acesso. Mas essas mudanças vão trazer melhoria de acesso à região, tanto pela abertura de caminhos e túneis, quanto pela oferta de transporte coletivo, que temos da Zona Sul, que em termos da Zona Sul, vão se referir ao quê? As chamadas linhas de bonde, e que vão se estender até essa região das praias, na Zona Sul, interligando então o centro da cidade, no Rio de Janeiro, até as áreas de praia, né? Até esses bairros que hoje são banhados pela orla. Mas essas transformações não visam melhorar a vida de todos, né? Vocês acham que pobre estava incluído no meio dessas transformações? O que vocês acham? Claro que não, né? Daí o que ele fala, ó, eles estavam preparando a cidade apenas para uma parcela da população, ou seja, se você fosse pobre nessa época, você não entrava. E que tinha melhores condições econômicas. O centro da cidade, antes habitado por moradores pobres que precisavam morar perto dos seus locais de trabalho, será destinado somente para a circulação das pessoas educadas e com dinheiro. Ou seja, pobres, analfabetos, ex-escravos não têm mais o quê? O livre acesso no centro da cidade. Essas transformações urbanas não levaram em consideração o quê? O bem-estar da população do Rio de Janeiro como um todo. As obras tiveram como consequência a destruição de lares das pessoas que ali viviam. Mas essas mudanças não foram aceitas de forma tranquila por essa população, que entendeu que estava sendo o quê? Perseguida pelas atitudes autoritárias do governo. E essa situação vai gerar o quê? Muito conflito e resistência nesse início do século XX, dentro da capital federal da República. Tem um prefeito, depois quem tiver curiosidade pode colocar aí no Google, para vocês estarem pesquisando, ou então no próprio YouTube, as reformas de Pereira Passos, do prefeito Pereira Passos, ou então vocês colocam o bota abaixo de Pereira Passos, que aí vocês vão ver que o Pereira Passos, que foi o prefeito da cidade do Rio de Janeiro nesse período, ele vai ser o principal idealizador dessa repaginada dentro do centro da cidade, ou seja, ele vai literalmente botar abaixo todos aqueles cortiços, todos aqueles casebres, todas aquelas vielas que existiam ali, e a partir disso ele vai construir o quê? Um novo centro para a cidade do Rio de Janeiro, beleza? Com isso, então, a gente encerra a nossa aula referente aí ao processo de trabalho livre e industrialização, beleza? Abraço e tchau!